Ninguém naquela mansão imaginava que a história mais marcante que aconteceria ali começaria de um gesto tão pequeno. Uma mulher dobrando uma caixa de comida com todo o cuidado do mundo, como se estivesse guardando algo sagrado. Era tarde da noite. A cozinha já estava limpa. Os empregados tinham ido embora. E só a luz suave de uma luminária amarelada iluminava o rosto cansado da empregada. Mas havia algo no modo como ela guardava cada pedacinho de comida. Algo que chamou a atenção de alguém que jamais deveria estar olhando. E é aqui que começa a história. Porque naquela noite, sentado sozinho em seu escritório com as câmeras de segurança abertas na tela, Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos da cidade, viu uma cena que não conseguiu ignorar. Ele não sabia ao certo por que olhou naquele exato momento, por que clicou justamente na câmera da cozinha, por que seus olhos ficaram presos naquela imagem. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez fosse solidão, talvez fosse destino. Mas quando viu Helena, a empregada que trabalhava para ele há quase 2 anos, guardar a comida do jantar em pequenos potes, escondendo-os discretamente dentro de uma bolsa simples, algo dentro dele inquietou-se. Não era comum, não era permitido guardar nada. Todos os funcionários sabiam que restos de comida eram doados para uma ONG local, uma regra que ele mesmo criara, mas que nunca fiscalizava de fato. Porém, não era a violação da regra que o intrigava, era a expressão dela. Havia ali uma mistura de pressa, cuidado e... culpa? Não, não era culpa. Era medo. Um medo silencioso. O tipo de medo que só quem já viveu a dor da necessidade entende. Eduardo pausou o vídeo, aproximou a imagem e viu a mão dela tremer levemente quando fechou o último pote. E então, ele sentiu algo estranho, algo que não combinava com a vida luxuosa que levava, com os jantares caros, com os carros importados, nem com os relógios que valiam mais que o salário anual de um trabalhador comum. Ele sentiu curiosidade, mas uma curiosidade que arranhava lá dentro, como se estivesse cutucando uma parte dele que preferia manter adormecida. Quem é Helena, afinal? Por que ela leva a comida embora escondida? Para onde ela vai depois que sai da mansão? O que existe na vida dela que ele nunca viu? Essas perguntas começaram a bater dentro da mente de Eduardo como gotas insistentes de chuva na janela. Ele era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, desde números, contratos, acordos, investimentos, até a própria imagem pública. Mas ali, diante daquela imagem congelada, percebeu que havia uma história acontecendo dentro de sua casa. Uma história que ele nunca tinha notado. E isso o incomodou profundamente. As horas passaram devagar naquela noite. Helena terminou o turno, pegou sua bolsa velha e saiu pelo portão lateral, como fazia todos os dias. O vigia noturno acenou com a cabeça como sempre. Tudo igual, tudo rotineiro. Mas Eduardo, sentado no escritório, não conseguiu desviar os olhos das câmeras nem voltar ao trabalho. Ele sentia que havia algo ali, algo importante. Algo que ia além de uma empregada levando comida escondida. Mas antes de seguir qualquer suspeita, ele tentou justificar-se. Talvez seja apenas fome, pensou. Ou talvez ela esteja passando por dificuldades. Não quero ser injusto. Só que a curiosidade era mais forte. E a verdade é que Eduardo não sabia lidar com incertezas. Ele precisava saber. A madrugada se arrastou, mas a imagem da mulher guardando a comida não saiu da mente dele. Não importava o quanto tentasse desviar seus pensamentos, eles sempre retornavam para aquela cena. A forma como ela olhava para os potes, como se estivesse guardando esperança dentro deles. Aquilo o afetou de um jeito que ele não entendia completamente. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, mas não com a tranquilidade habitual. Sentiu um peso no peito, uma espécie de inquietação que o acompanhou até o café da manhã. Nada parecia certo. O silêncio da mansão grande demais, a mesa farta demais, o café quente demais, o mundo confortável demais. Era como se ele tivesse percebido uma rachadura na parede perfeita da vida que construíra. Uma rachadura que mostrava algo que ele sempre evitou ver. A realidade fora dos muros da mansão. Naquele mesmo dia, decidiu observar Helena melhor.
Não querendo ser injusto, mas também incapaz de ignorar o que viu, passou a prestar atenção em cada gesto. E quanto mais observava, mais percebia detalhes que antes desconhecia. O olhar cansado, as roupas que pareciam sempre um pouco gastas, o sapato que começava a abrir nas pontas, o ar apressado, como alguém que sempre está atrasado para a própria vida. E especialmente, a bolsa sempre pesada quando ela saía. Sempre a mesma bolsa marrom, sempre cheia, sempre levada com cuidado. Eduardo sabia que, se quisesse entender, teria que ver por si mesmo. E então tomou uma decisão que mudaria tudo, embora não imaginasse o tamanho da transformação que viria. Naquela noite, ao invés de ir a um restaurante chique ou a uma reunião importante, ele ficou no escritório, observando novamente as câmeras. E lá estava ela, Helena, recolhendo cada pedaço de comida com a mesma delicadeza da noite anterior. Não havia desperdício, não havia luxúria, havia precisão, havia urgência. E o que mais o impressionou, naquele momento, ela sorria. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas carregado de esperança. Como se soubesse que alguém a esperava, alguém que dependia dela, alguém que veria naquela comida não apenas nutrição, mas amor. Quando ela apagou as luzes da cozinha, ajeitou a bolsa, colocou os cabelos atrás da orelha e caminhou para o portão lateral, Eduardo levantou-se de sua cadeira. Ele sentiu um impulso, algo visceral, algo que não se explicava com lógica. E sem pensar muito, pegou as chaves do carro. Era como se uma porta estivesse se abrindo dentro dele. Uma porta que ele não lembrava ter fechado, mas que agora se escancarava, mostrando um mundo que ele nunca permitiu se enxergar. Ao descer as escadas, sentiu o coração bater diferente. Não de medo, não de ansiedade, mas de uma estranha sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida. Helena saiu andando pela rua escura, seguindo a calçada estreita, iluminada apenas pelos postes antigos da vizinhança. Eduardo manteve distância, dirigindo devagar, sem fazer barulho. Não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que precisava ver. E enquanto a seguia, uma pergunta ecoava em sua mente. Por que alguém que trabalha em uma mansão precisa levar restos de comida para casa? A resposta viria logo, mas seria muito mais profunda, humana e dolorosa do que ele jamais poderia imaginar. E mal sabia ele que aquela noite seria o começo de uma transformação que mudaria não apenas sua empregada, mas também a vida dele, para sempre. E naquela mesma noite, enquanto a casa já dormia e a cidade parecia respirar devagar, algo no olhar do bilionário começou a mudar. Não foi um pensamento claro, nem uma suspeita completa. Foi apenas uma sensação que nasceu silenciosa, como um leve incômodo que se infiltra pelas frestas de um momento comum. Mas essa sensação tinha força suficiente para fazer com que ele tirasse os olhos do relatório em sua mesa e voltasse a observar a câmera na cozinha, onde segundos antes a empregada havia passado. Ele nunca prestava atenção nas câmeras. Elas estavam ali mais por uma ideia de segurança do que por real necessidade. A mansão sempre fora tão silenciosa, tão organizada, tão previsível, que todas aquelas imagens em alta definição só serviam como decoração digital. Mas naquela noite, o pequeno movimento dela guardando a comida, aquele gesto quase automático, chamou sua atenção como se ele tivesse visto algo fora de lugar pela primeira vez. Ele não sabia ao certo por quê, mas sua mente começou a voltar para aquele instante durante o jantar, quando ela passou recolhendo os pratos com uma expressão séria demais para quem estava em um ambiente tão confortável. Ele achou que era cansaço. Agora, revendo a cena, percebeu algo a mais. Uma pressa silenciosa, um cuidado incomum, uma intenção camuflada entre gestos domésticos repetidos 1000 vezes. Ele aperta os olhos, retrocede o vídeo, observa, pausa, reavalia. Ela realmente separou a comida com um cuidado incomum, como se fosse preciosa. E naquela grande cozinha cheia de mármore, eletrodomésticos caros e luzes perfeitas, aquela atitude simples, guardar restos de comida, de repente se transformou em um enigma. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Ela caminhava a passos rápidos pelas ruas mal iluminadas, com o mesmo pote de plástico dentro da bolsa desgastada. Ela segurava a alça com força, como se estivesse protegendo algo valioso, mas ao mesmo tempo olhava para os lados como quem carrega o peso de um medo antigo. O vento frio da noite batia em seu rosto, levantando fios soltos do cabelo preso, mas ela não diminuía o passo. Seu bairro não tinha calçadas niveladas, nem postes funcionando em todas as esquinas. A cada rua que virava, parecia entrar mais fundo em um labirinto de sombras e memórias que se acumulavam sobre ela. A casa ficava no fim de uma viela estreita, onde a iluminação pública fracassava e deixava tudo entregue ao amarelo fraco de uma lâmpada solitária presa na varanda. Ao empurrar o portão enferrujado, ela soltou um suspiro tão cansado que parecia carregar anos de batalhas. A porta era de madeira gasta, marcada por chuvas antigas e pelo tempo. Mas ao abri-la, ela foi recebida por algo capaz de transformar tudo. 2 pares de olhos brilhando no escuro. "Mamãe!" disse o menor, com a voz baixa, quase um sussurro esperançoso. "Eu trouxe, meu amor." Ela respondeu, tentando sorrir. As crianças correram até ela, abraçando-a pelas pernas com uma força que não combinava com tanta fragilidade física. Eles eram pequenos demais, mas carregavam um tipo de maturidade silenciosa, fruto de vidas que conhecem cedo demais a escassez. Ela acendeu a luz. Era uma lâmpada fraca, que tremia antes de fixar seu brilho. A sala era mínima, com paredes descascadas e móveis improvisados. Mesmo assim, havia algo profundamente humano naquela casa, um esforço diário de transformar o pouco em tudo. A mãe abriu o pote com cuidado. As crianças olharam com expectativa. Ali dentro havia arroz, alguns pedaços de frango, legumes e um pouco de massa. Não era muito, mas era o suficiente para eles sorrirem. Sorrisos sinceros, sorrisos que fazem o peito doer. Ela dividiu tudo em 3 pratos iguais, tentando esconder o fato de que havia menos para ela do que para as crianças. Mas as crianças percebiam, sempre percebiam. É impossível esconder fome de alguém que entende o silêncio mais do que palavras. Enquanto eles comiam, ela observava. Seus olhos brilham com uma mistura de orgulho e culpa. Orgulho por conseguir alimentar os filhos naquele dia. Culpa por saber que dependia do que restava na mansão para isso. Eles terminaram rápido, como quem aprende cedo demais a não desperdiçar nada. Depois, deitaram-se em um colchão gasto no canto da sala. A mãe cobriu-os com um lençol fino e beijou suas testas. As crianças fecharam os olhos confiando nela mais do que no mundo, como se o amor fosse um escudo capaz de impedir que a vida fosse dura demais. Ela se sentou ao lado deles, exausta. Fechou os olhos e respirou lentamente, tentando recuperar forças para o dia seguinte. Sua mente vagava entre medos e esperanças, entre contas atrasadas e sonhos adiados, entre o trabalho duro e a pequena alegria de ver os filhos comendo. Mal sabia ela que naquele exato momento, o patrão apertava o botão de zoom na câmera da cozinha, observando o pote vazio na pia como se aquilo fosse um código misterioso esperando para ser decifrado. Ele não era um homem mau, apenas um homem distante, desses que vivem cercados de coisas, mas longe de pessoas. A riqueza, com seu brilho sedutor, havia afastado dele muito mais do que aproximado. Ele nunca tinha parado para pensar realmente na vida de quem trabalhava ali. Não de forma profunda, não de forma humana. Mas agora, algo o inquietava. Algo mexia com ele. Não era raiva. Não era desconfiança clara. Era uma curiosidade incômoda, quase desconfortável, como se uma parte dele que sempre esteve adormecida tivesse acordado. Ele levantou-se da cadeira, caminhando pela sala imensa. Seus passos ecoavam no chão de mármore, revelando o tamanho exagerado de uma casa que sempre pareceu enorme demais para um homem só. A mansão, apesar de luxuosa, carregava um silêncio triste, quase fantasmagórico. Ele tinha dinheiro para comprar tudo, menos companhia verdadeira. A solidão era sua sombra mais fiel. Ele passou a mão no rosto, pensativo. "Por que ela guarda comida?" murmurou para si mesmo.
A pergunta pareceu simples, mas tocou nele de um jeito estranho. Era como se estivesse prestes a encarar algo que nunca havia imaginado. Sem perceber, ele abriu novamente a gravação. Observou-a entrando na cozinha, guardando a comida, olhando discretamente para os lados. Havia cuidado demais naquele gesto, cuidadosa demais para ser apenas um hábito, e pela primeira vez em muito tempo, ele quis saber mais. Enquanto isso, a mulher finalmente adormeceu sentada, ainda vestindo o uniforme de trabalho. Sua cabeça tombou para o lado. As lágrimas que ela havia segurado o dia inteiro se acumularam no canto dos olhos, sem cair. Ela dormia com a angústia de quem carrega tudo nas costas e mesmo assim precisa acordar no dia seguinte para começar de novo. Na madrugada, o vento soprou pela fresta da janela, fazendo-a estremecer. Ela acordou abruptamente, olhou para os filhos dormindo e ajeitou o lençol sobre eles. Era ela quem protegia o mundo. Era ela quem enfrentava tudo. Era ela quem guardava comida escondida. E era ela quem, naquele momento, sem saber, estava sendo observada por alguém que jamais imaginou conhecer sua verdade. Quando amanheceu, o céu ainda estava cinzento. Ela se levantou devagar, com o corpo pesado de cansaço acumulado. Arrumou-se no escuro, para não acordar os filhos. Colocou o uniforme lavado à mão na noite anterior, amarrou o cabelo e saiu com passos silenciosos. O bilionário, por sua vez, não dormiu. Passou a madrugada alternando entre tentar ignorar a sensação estranha e voltar para a tela das câmeras. Algo dentro dele não o deixava esquecer. Algo estava começando. Algo que ele ainda não sabia nomear, mas que mudaria tudo. Na manhã seguinte, a mansão parecia igual a todas as outras manhãs. Luz entrando pelas janelas amplas, silêncio absoluto nos corredores, e o cheiro suave de café recém-passado escapando da cozinha. Mas dentro daquele silêncio habitual, algo era diferente. Havia uma inquietação no ar, algo quase imperceptível, como se os próprios móveis soubessem que a rotina estava prestes a ser quebrada. Ela chegou cedo, como sempre fazia. Entrou pela porta dos fundos com passos leves, quase tímidos, carregando a humildade de quem sabe que está pisando em um mundo que não é o seu. Cumprimentou os outros funcionários com um sorriso cansado, porém sincero, e começou suas tarefas sem reclamar. Lavou roupas, arrumou quartos, limpou superfícies, tudo com a mesma dedicação silenciosa de sempre. Mas naquela manhã, enquanto ela ajeitava a mesa do café, notou algo estranho. O patrão, que quase nunca aparecia cedo, estava sentado à cabeceira, observando-a com uma atenção que a deixou desconfortável. Ele não falou nada. Apenas acompanhava cada gesto, a maneira como ela colocava as xícaras, a forma como seus dedos tremiam levemente ao ajeitar os talheres, o cuidado com que evitava fazer barulho. Ela sentiu algo parecido com medo. Não um medo explícito, mas aquele tipo de apreensão que nasce quando alguém percebe que sua vida privada está sob um holofote invisível. Ela tentou desviar o olhar, mas sentia a presença dele como se fosse uma sombra colada em suas costas. "Bom dia", ele disse finalmente com a voz baixa. Ela respondeu quase sussurrando. "Bom dia, senhor." O silêncio que se seguiu foi longo. Ele observou enquanto ela servia o café, notando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As olheiras profundas, a maneira como ela respirava fundo antes de levantar qualquer peso, o ritmo apressado dos passos, como se vivesse em uma corrida constante contra o relógio da vida. Quando ela deixou a sala, ele ficou ali, imóvel, com a mente ainda presa à imagem da cozinha da noite anterior. Sem que ninguém percebesse, ele levantou-se e caminhou até a sala de monitoramento. As telas exibiam em tempo real todos os cantos da casa, em imagens nítidas demais para uma mansão tão silenciosa. Ele selecionou a câmera da cozinha e começou a observar. Não estava espionando por malícia, estava tentando entender. Algo nele exigia isso. A empregada, alheia ao olhar do patrão, seguia com seu dia. No entanto, aquela sensação de estar sendo observada não desaparecia. Seus movimentos estavam mais rígidos, menos naturais. Ela tentava disfarçar, mas seus olhos mostravam a preocupação florescendo por dentro. Horas depois, enquanto ela passava pano no chão do corredor principal, ele surgiu de repente atrás dela.
Ela quase deixou o balde cair. "Está tudo bem?" Ele perguntou com uma voz que não combinava com sua postura rígida. Ela respirou fundo antes de responder. "Está sim, senhor." Mas seus olhos diziam o contrário. Ele percebeu. E essa percepção mexeu profundamente com ele. Depois de tantos anos cercado de gente que só se aproximava por interesse, havia algo genuíno naquela mulher. Algo que ele não conseguia decifrar por completo, mas que o atraía como um mistério humano que nunca havia tentado compreender. Enquanto ela trabalhava, flashes da própria vida começavam a surgir na mente dele. Há quanto tempo não reparava de verdade em alguém? Há quanto tempo não tentava entender a história por trás de um rosto cansado? Talvez nunca. À tarde, quando ela levou o lixo para fora, ele aproveitou o momento para olhar sua ficha de funcionário. Descobriu o nome completo dela, sua idade, a data de contratação e o endereço. O endereço foi o que mais o atingiu. Ele reconheceu o bairro, um dos mais antigos e menos assistidos da cidade. Aquele tipo de lugar que só aparece nos jornais quando há tragédia. Ele sentiu um aperto no peito, como se tivesse acabado de descobrir uma peça importante do enigma. E então, sem dizer nada a ninguém, decidiu fazer algo que não fazia há anos. Entrou em seu carro e saiu da mansão sem destino completamente claro, apenas com a intenção de entender. A cidade parecia diferente vista daquele ângulo. Ele passou por ruas que nunca havia enxergado como parte da sua realidade. Parou no sinal e observou pessoas comuns atravessando, mães apressadas, trabalhadores de uniforme, idosos carregando sacolas pesadas. A vida real estava ali, pulsando diante dele, ignorando completamente sua riqueza. Enquanto dirigia, ele pensava nela, naquele pote, na pressa de ir embora, no olhar preocupado no café da manhã. Algo nele se mexia, algo que lembrava empatia, talvez culpa, talvez humanidade despertando depois de anos adormecida. A rua do endereço era estreita. As paredes das casas eram desgastadas, com pintura desbotada pelo sol e pela chuva. Havia crianças brincando descalças na calçada, cachorros correndo soltos, e uma senhora varrendo a frente da casa com uma vassoura improvisada. Era o tipo de lugar onde as dificuldades estavam à mostra, mas também onde pequenos atos de solidariedade criavam raízes. Ele estacionou longe o suficiente para não chamar atenção. Observou a casa que ela havia entrado na noite anterior. Viu a janela pequena com uma cortina fina balançando com o vento. Viu o portão torto que ela empurrava com cuidado. Viu as rachaduras nas paredes e o telhado remendado. Cada detalhe parecia carregar um pedaço da história dela. E então, viu algo que o desarmou por completo. Ela apareceu na porta, com um sorriso cansado, mas verdadeiro, enquanto conversava com os filhos. Eles pareciam tão felizes apenas por estarem perto dela, tão dependentes daquele amor que era o único luxo que possuíam. Ele os observou por longos minutos, sentindo uma mistura de emoções que ele não sabia nomear. Era dor, era empatia, era choque, era culpa. Era tudo ao mesmo tempo. A mulher que ele suspeitava de estar roubando restos estava simplesmente tentando alimentar seus filhos. A realidade o atingiu como um golpe no estômago. No caminho de volta, ele não ligou o rádio, não atendeu chamadas, não pensou em negócios, só pensou nela e no quanto ele havia vivido distante da verdade que agora parecia tão óbvia. Enquanto isso, na mansão, ela voltava do intervalo para continuar seu trabalho. E apesar de não saber que estava sendo observada horas antes, seu coração estava inquieto. Algo no patrão havia mudado. Ela sentia. Ele a olhava demais. Ele perguntava demais. Ele parecia presente demais. E isso a deixava nervosa. O medo de perder o emprego estava sempre ali, como uma sombra. Era ele quem colocava comida na mesa. Era ele quem garantia que os filhos pudessem dormir sem fome. Ela sabia que, se um dia fosse embora daquela casa, o desespero a alcançaria de maneira impiedosa. Ao anoitecer, quando ela se preparava para ir embora, percebeu que ele estava na sala de estar, parado diante da janela, olhando para o jardim como se buscasse respostas no movimento das árvores. Ela passou devagar, tentando não chamar atenção, mas ele se virou. "Você tem um minuto?"
Perguntou com a voz baixa. O coração dela disparou. Seus dedos tremeram. O medo se instalou instantaneamente. Claro, senhor. Respondeu com a voz quase embargada. Ele respirou fundo antes de falar. Não queria assustá-la, mas precisava entender. Precisava ouvir dela. Precisava saber a verdade, agora não por desconfiança, mas por algo que ele ainda não entendia completamente. E o que ele perguntaria naquele momento abriria as portas para a parte mais profunda dessa história. A verdade estava prestes a emergir, e ninguém sairia dali o mesmo. Ela parou diante dele, segurando a bolsa velha com força, como se aquilo fosse tudo o que ainda a mantinha de pé. Os olhos dela, já naturalmente cansados, agora carregavam a sombra fria do medo. Aquele medo silencioso que mães aprendem a esconder, mas que nunca desaparece de verdade. Ele percebeu, e mesmo que não fosse sua intenção, só a forma como a observava deixava a cena toda mais pesada, mais tensa, mais profunda. Ela respirou fundo. Em que posso ajudar, senhor? Ele demorou alguns segundos para responder. Parecia que estava organizando as palavras dentro da cabeça, tentando encontrar um equilíbrio entre curiosidade e cuidado, entre honestidade e segredo. Mas nada vinha fácil. Há anos ele não tinha uma conversa que realmente importasse. Há anos não precisava medir sentimentos. E agora, diante dela, cada palavra parecia um território novo. Eu queria... Ele começou e parou. Passou a mão pelo queixo. Eu queria perguntar uma coisa simples. Ela engoliu seco. Todo o corpo dela ficou rígido. Claro, senhor. Ele deu alguns passos pela sala antes de voltar o olhar para ela. O silêncio ecoou como um corredor vazio. Ontem, depois do jantar, ele disse devagar, observando a reação dela. Notei que você guardou uma parte da comida. Ela congelou. Por um momento, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Suas mãos tremeram. Seus olhos se fixaram em um ponto distante para tentar não desmoronar ali mesmo. Ela sentiu o coração acelerar, a respiração falhar. A única coisa que ela conseguia pensar era: meu Deus. Ele viu. Ele continuou. Não tem nada de errado em levar comida. Sua voz era calma, mas carregava algo por trás. Quero apenas entender. Você faz isso com frequência? Ela fechou os olhos um instante. E ali, naqueles segundos silenciosos, todos os piores cenários passaram pela mente dela. Ela se imaginou sendo dispensada. Imaginou os filhos esperando por comida que não viria. Imaginou as contas acumulando, a luz cortada, a fome voltando. Quando abriu os olhos novamente, estavam cheios d'água. Senhor, Sua voz falhou. Eu posso explicar. Ele assentiu lentamente, convidando-a a continuar. Mas ela não conseguia. Cada palavra parecia presa na garganta, como se arrancar aquela verdade de dentro fosse doloroso demais. Ela respirou fundo diversas vezes, tentando se recompor. Mas algo nela começava a tremer. E não era apenas medo. Era exaustão. Era o peso de anos segurando tudo sozinha. Ela finalmente disse: eu nunca tirei nada seu. As palavras vieram rápidas, quase desesperadas. Nunca roubei nada. Nunca faria isso. Ele levantou as mãos, sinalizando calma. Eu não estou dizendo isso. Mas ela não acreditava. Não podia acreditar. Pessoas humildes aprendem cedo a ler nas entrelinhas. E apesar da voz dele ser gentil, sua posição ainda era de poder. E poder sempre assusta quem não tem nada para oferecer além do próprio esforço. Ela respirou fundo outra vez, lutando contra as lágrimas. Eu só levo o que iria para o lixo, senhor. É o que sobra, o que ninguém vai comer. Só isso. Ele observava cada gesto dela, cada detalhe, cada tremor. Era impossível não sentir um peso no peito. Ele nunca havia pensado no que acontecia com sobras. Nunca imaginou que elas poderiam significar tanto para alguém. Ele cruzou os braços, tentando manter a voz firme. Você leva para sua casa? Ela hesitou antes de responder. Era como se confessar fosse quebrá-la. Sim, senhor. O silêncio que se seguiu foi intenso. Ele engoliu seco.
O coração dele, que sempre viveu protegido atrás de números, contratos e frieza profissional, começou a bater de um jeito diferente. Não era dó, era consciência. Era um espelho sendo colocado diante dele, refletindo o abismo social entre os dois. E por quê? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Era quase uma pergunta cruel. Mas ele precisava ouvir dela. Ela abaixou a cabeça. Uma lágrima caiu. Ela a limpou rapidamente, como se até chorar fosse algo que ela precisava esconder. Porque é o que eu tenho para dar aos meus filhos, Senhor. Ele fechou os olhos devagar, sentindo o impacto de cada palavra como um golpe direto no peito. Filhos, crianças. Ele imaginou 2 pequenos esperando no escuro, imaginou as barrigas vazias, imaginou a ansiedade por aquele pote simples. Enquanto isso, ele, cercado de excessos, desperdiçava mais do que qualquer pessoa poderia comer. Ela continuou com a voz trêmula. Eu sei que não deveria. Eu sei que devia pedir autorização. Mas eu não tenho coragem. As lágrimas começaram a cair de verdade agora. Eu tenho medo de perder o emprego, Senhor. E eu não posso. Eu simplesmente não posso. Ele não sabia o que responder. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu-se impotente diante de uma situação humana. Não havia dinheiro que resolvesse aquela dor de imediato. Não havia decisão empresarial que aliviasse aquele cansaço acumulado. Ele quis perguntar mais, mas ela, pressionada pelo medo, falou antes. Eu não quero problema. Eu não quero que o Senhor pense mal de mim. Eu só tento fazer o melhor que posso. Eu só quero que eles comam. Só isso. O silêncio que se instalou parecia maior do que a própria sala. Ele enxugou discretamente algo nos olhos. Não lágrimas. Pelo menos não ainda, mas um peso que ele nunca sentira antes. Ela respirou fundo e disse, com voz fragilizada, se o Senhor quiser, eu posso parar de levar. Não vou reclamar. Não vou insistir. Eu entendo. Ele a encarou, sentindo algo apertar dentro do peito. Eu não pedi isso, disse baixinho, e foi sincero. Ele não queria que ela parasse. Ele não queria ser mais um obstáculo na vida dela, mas algo dentro dele gritava por respostas que ele ainda não tinha coragem de revelar. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Eu sei que não devia ter feito escondido, mas é que, às vezes, quando a gente passa muita necessidade, o medo não deixa a gente pedir as coisas direito. Ele olhou para ela por um longo tempo. Pela primeira vez desde que aquele enigma começou, ele percebeu algo sobre si mesmo. Não era apenas curiosidade que o movia. Era culpa. Culpa por nunca ter olhado para aqueles que o serviam. Culpa por viver cercado de excessos enquanto outros lutavam para sobreviver. Culpa por ter desconfiado dela quando ela só tentava proteger seus filhos. Mas ele não disse nada disso. Ainda não. Eu só queria entender. Ele repetiu, agora com a voz mais suave. Ela assentiu, mas não acreditava totalmente. O medo ainda estava ali, gravado no rosto, no jeito de se encolher, no tremor das mãos. Posso ir, Senhor? Ela pediu, quase implorando para encerrar aquilo. Ele hesitou antes de responder. Pode. Claro. Ela deu alguns passos para ir embora, mas antes de sair da sala, parou por um instante. A voz dela veio baixa, cansada, carregada de um sentimento antigo. Desculpe qualquer coisa. Ele sentiu algo dentro dele quebrar nesse exato momento. Não era ela quem deveria pedir desculpas. Era ele, era o mundo inteiro. Mas ela saiu, silenciosa, sem perceber a guerra emocional que deixara dentro dele. Naquela noite, enquanto ela caminhava pelas mesmas ruas escuras de sempre, carregando o mesmo pote de plástico com restos de comida, ele permaneceu sentado na sala da mansão, encarando o próprio reflexo na janela. Era estranho. Com todos os seus milhões, com toda a sua influência, com todas as suas posses, ele nunca tinha se sentido tão pequeno. Ele fechou os olhos e viu a cena dela chorando. Abriu os olhos e viu o reflexo de um homem que não reconhecia. Lembranças antigas começaram a emergir, coisas que ele tentava enterrar havia anos. Uma infância dura, a mãe contando moedas, o pai ausente, a comida pouca,
Os dias em que ele próprio esperava alguém trazer algo para casa. Talvez, em algum canto esquecido da memória, ele também tivesse sido aquela criança na viela. E agora, pela primeira vez em décadas, a vida parecia querer lembrá-lo disso. No dia seguinte, ela trabalhou em silêncio ainda maior que o habitual. Evitava olhar para ele. Evitava o corredor principal. Evitava até respirar fundo quando ele estava perto. Era como se cada segundo fosse dominado pela incerteza. Será que hoje vou ser demitida? Ele a observava à distância. E a cada olhar, o peso no peito aumentava. Ele não tinha coragem de dizer nada ainda. Não tinha coragem de revelar que a tinha seguido até sua casa. Não tinha coragem de enfrentar a avalanche de emoções que aquilo trazia. Mas algo dentro dele sabia. O segredo ainda não revelado iria quebrar algo, nela e nele. E essa ruptura estava se aproximando. Naquela manhã, ela saiu de casa com o mesmo passo apressado de sempre, mas algo dentro dela caminhava arrastado. O medo ainda estava ali, agarrado ao peito, pesado como pedra. Ela desviava o olhar do vizinho, ignorava o cachorro que sempre a seguia até a esquina e atravessava a rua sem consciência de si mesma. Qualquer um que a visse passando perceberia. Algo estava errado. Ela tinha dormido mal. Ou, para ser mais precisa, não tinha dormido. A cada vez que fechava os olhos, ela revivia a conversa com o patrão. Revivia o momento em que ele mencionou a comida que ela guardava. Revivia o instante em que sua voz tremeu, em que seu mundo pareceu prestes a desmoronar. A vergonha, a culpa, o medo, tudo isso se misturava dentro dela. Mas havia algo ainda pior que tudo isso: a insegurança. Aquela pergunta ecoava como um aviso. E se hoje for o último dia? Ela não tinha um plano B, não tinha reserva, não tinha apoio. Tinha apenas 2 filhos pequenos que a esperavam todas as noites, contando com ela do mesmo jeito que as pessoas respiram. Sem pensar, sem questionar, sem imaginar o que aconteceria se aquilo parasse de existir. Ela chegou à mansão e respirou fundo antes de bater na porta. Entrou silenciosamente como sempre. Mas hoje o silêncio parecia mais espesso, quase sólido, como se cada parede carregasse um segredo que ela não podia decifrar. E ele já estava acordado, sentado à mesa do café, olhando para uma xícara que nem havia tocado. A expressão dele era diferente. Não havia frieza, não havia impaciência. Havia conflito. Um conflito tão visível que até o ambiente parecia perceber. Ela tentou passar despercebida, mas não conseguiu. "Bom dia", disse ele. Ela se encolheu um pouco, mesmo tentando parecer natural. "Bom dia, senhor." Ele a observou com atenção. A forma como ela segurava o pano de prato, como evitava erguer o rosto, como respirava curto. A cada detalhe, ele se sentia pior. Era como se tivesse tirado a paz de alguém que já tinha tão pouca. "Você dormiu bem?" ele perguntou de repente. Ela parou. A pergunta a atingiu como um vento frio. Empregadas domésticas não ouviam esse tipo de pergunta. Não daquele tipo de patrão. Não naquele tipo de casa. Ela hesitou antes de responder. "Dormi sim", e forçou um pequeno sorriso. "Obrigada por perguntar." Mas ele percebia cada microexpressão, cada fração de segundo em que ela olhava para o chão como se estivesse pisando em cacos invisíveis. Ele queria falar. Queria dizer que não a julgava. Queria dizer que entendia. Queria dizer que ela podia levar não apenas sobras, mas refeições inteiras. Queria dizer que ela não deveria sentir medo nenhum. Mas ele não disse. Porque dentro dele ainda havia um turbilhão de coisas que ele próprio precisava entender. Havia uma ferida antiga, despertada quando viu aquela casa simples. Havia memórias que ele nunca quis revisitar. E havia uma verdade que ele ainda escondia. Ele tinha ido lá. Ele tinha seguido ela. Tinha visto tudo. Tinha testemunhado algo que não conseguia esquecer. E a culpa crescia a cada segundo. O dia passou devagar, como se as horas estivessem arrastando correntes pelo chão. Ela fazia o trabalho, mas com movimentos tensos. Lavava pratos,
mas as mãos tremiam. Ajeitava as almofadas, mas se assustava com qualquer barulho. Tudo nela gritava insegurança. Ao mesmo tempo, ele tentava trabalhar no escritório, mas não conseguia. Cada documento parecia sem sentido. Cada relatório parecia inútil. Cada e-mail parecia distante demais. Ele fechava e abria a mesma pasta repetidas vezes, sem sequer perceber. A mente dele estava na noite anterior, naquela casa pequena, naqueles dois rostinhos esperando, na forma como ela chegava com o pote nas mãos, exausta, porém sorrindo para não preocupar as crianças. E a lembrança que mais o atormentava, o olhar dela quando pensou que estava sendo acusada de roubo. Era como ver alguém quebrando por dentro. E aquilo pesava mais do que qualquer transação, qualquer contrato, qualquer soma milionária que ele já tivesse assinado. À noite, quando o expediente terminou, ela se preparou para ir embora. Guardou a bolsa, ajeitou o uniforme, respirou fundo. Ele ouviu o som da porta se abrindo. Seus passos ecoaram pelo corredor, e o coração dele bateu mais forte, porque ele precisava falar com ela. Ainda não sabia como. Ainda não sabia o que exatamente diria, mas precisava. Espera, ele disse, levantando-se rapidamente. Ela congelou. Virou-se devagar. O rosto dela mostrava claramente o que sentia. Medo. Aquela palavra de novo. Sempre ela. Ele se aproximou, mas não muito. Não queria intimidá-la. Eu gostaria de conversar com você, disse com suavidade. Ela segurou a bolsa com mais força. Sobre o que, senhor? Ele respirou fundo. Era agora. Não podia fugir. Não podia adiar. A verdade estava presa dentro dele, empurrando, querendo sair. Sobre ontem, disse ele firme, porém gentil. Ela sentiu o corpo gelar. Ele continuou. Eu preciso que você me escute, porque você merece saber a verdade. Ela arregalou os olhos, o coração disparando. Que verdade, senhor? Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Ele nunca ficava nervoso. Nem em reuniões com executivos, nem fechando negócios de milhões. Mas agora parecia menino novamente. Ontem, quando você saiu daqui, ele engoliu seco. Eu a segui. O mundo dela desmoronou. Os olhos se encheram de pânico. O ar sumiu dos pulmões. A respiração falhou. Ela deu um passo para trás. O quê? Sussurrou quase sem voz. Ele levantou as mãos rapidamente, tentando acalmá-la. Eu sei que não deveria ter feito isso. Eu sei que foi errado. Mas Ele lutava para encontrar as palavras. Eu fiquei preocupado. Ou talvez curioso demais. E acabei fazendo algo que não deveria. Ela tremia. Tremia tanto que a bolsa balançava no braço. O senhor foi até minha casa? Perguntou com a voz quebrada. Ele assentiu, devagar. Fui. E naquele instante, algo dentro dela se partiu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de vergonha. Profunda, esmagadora, silenciosa. A pior forma de dor que uma pessoa humilde pode sentir. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Meu Deus, o senhor viu aquilo? Murmurou, quase sem ar. Ele deu um passo à frente. Eu vi seus filhos. Ela fechou os olhos com força. Eu vi você chegar cansada, mas sorrindo para eles. Eu vi a forma como dividiram a comida. Vi as paredes daquela casa. Vi as dificuldades. Vi tudo. Ela balançava a cabeça, perdida entre sentir vergonha e raiva e medo. O senhor não tinha o direito... Ela disse com a voz baixa, mas cheia de dor. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Eu sei, e sinto muito. Mas eu precisava entender. Ela enxugou o rosto rapidamente. Por quê? O que o senhor queria ver? Queria ter certeza de que eu não estava roubando? Era isso? Agora havia algo mais na voz dela. Ferida. Uma ferida profunda demais para ser ignorada. Ele engoliu seco. Não. Ou talvez sim, no começo. Eu não sei. Ele passou a mão no rosto, frustrado consigo mesmo. Mas depois que eu fui
Eu percebi que você não estava levando comida. Estava levando amor. Estava levando dignidade. Estava levando tudo o que podia dar. Ela chorava sem som, como quem tenta conter a dor para não deixar escapar ainda mais fragilidade. Ele deu outro passo com cautela. E a voz dele quase falhou. Eu vi uma parte de mim naquela casa. Ela abriu os olhos devagar, confusa. Ele respirou fundo, como quem mergulha no passado contra a própria vontade. Eu cresci em um lugar muito parecido com o seu. Uma casa pequena, paredes rachadas, pouca comida. Uma mãe fazendo o impossível todos os dias. As lágrimas dela pararam por um instante. Quando vi você ali, senti que estava voltando a um lugar que passei anos tentando esquecer. Ela não sabia o que dizer. E ele continuou. Eu te segui porque quis entender o que estava acontecendo, mas voltei daquele lugar, diferente e envergonhado. Ela ainda respirava rápido, o coração descompassado, mas agora havia algo novo nos olhos. Surpresa, perturbação, curiosidade, um início tímido de compreensão. Ele concluiu lentamente. Você não precisa ter vergonha. Quem deveria sentir vergonha sou eu. Ela não falou nada. Não porque não queria, mas porque não conseguia. A verdade dele, a dor dela, a revelação quebrada entre dois mundos tão distantes, tudo isso criou uma ponte invisível, uma ponte frágil, mas real. Algo começava ali. Não perdão ainda, mas entendimento. Ele deu um último passo, segurando o próprio peito como se tentasse conter algo que estava escapando. Eu vi sua vida. E ela mudou a minha. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, ergueu o olhar para ele com o rosto ainda molhado de lágrimas, mas com uma força silenciosa nos olhos, e disse apenas: E agora, Senhor, o que vai fazer com o que viu? O silêncio que se seguiu era a porta para a parte mais intensa da história. A decisão dele, a verdade completa, a mudança que estava prestes a começar. E nada seria simples daqui para frente. Ele respirou fundo antes de responder. A pergunta dela: E agora, Senhor, o que vai fazer com o que viu? Ainda ecoava no corredor silencioso. Era como se cada palavra tivesse cravado uma marca invisível nele, exigindo uma resposta que fosse maior do que desculpas, maior do que justificativas, maior do que qualquer gesto superficial. Porque ele sabia, nada do que dissesse mudaria o fato de que a tinha seguido, a tinha exposto, a tinha ferido. Nada apagaria a vergonha que ela sentiu, a dor que carregou para casa, o medo de perder o único sustento que mantinha os filhos dela vivos. Mas também sabia outra coisa, algo que crescia dentro dele com uma força que o assustava. Ele precisava fazer algo, algo real, algo que realmente mudasse a vida dela. Não por pena, não por culpa, mas porque era o certo. Ele ergueu o olhar e encontrou o dela. Olhos cansados, vermelhos do choro, mas firmes. Havia força ali, uma força que ele não tinha visto antes, e foi essa força que o fez falar de forma honesta, sem desviar, sem esconder nada. O que eu quero fazer, disse ele, é reparar, não apenas me desculpar, mas reparar. Ela não entendeu de imediato. Reparar? Como? Perguntou com cautela. Ele respirou fundo, passando a mão no rosto, percebendo o peso daquele momento. Cada sílaba parecia exigir coragem. Antes de ontem, eu não sabia quem você realmente era. A voz dele era sincera. Eu via você como mais uma funcionária, mais alguém que vinha e ia. Mas quando entrei naquela rua, quando vi sua casa, quando vi seus filhos, percebi como eu era cego. Ela baixou os olhos, desconfortável. Não precisava ter ido até lá para saber, Senhor, murmurou. Ele concordou, com dor na expressão. Eu sei, mas fui, e agora sei coisas que me mudaram, coisas que eu precisava ver, mesmo sem saber. E eu não posso simplesmente fingir que não vi. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. E o senhor quer o quê? Me ajudar? Perguntou com uma mistura de orgulho ferido e medo. Eu não quero caridade, senhor. Ele se aproximou apenas um passo. Não mais.
O suficiente para mostrar presença, mas não invasão. Não estou falando de caridade, disse com firmeza. Estou falando de dignidade. Da dignidade que você me mostrou quando dividiu a comida com seus filhos, quando sorriu para eles mesmo cansada, mesmo sem ter nada. Você não precisa de caridade. Nunca precisou. O que você faz é heroísmo diário. Ela desviou o olhar, emocionada demais para encarar. O coração batia rápido, não de pavor desta vez, mas de algo que ela não sabia nomear. Alívio, confusão, gratidão. Não ousava pensar nisso. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela. Ele respirou fundo de novo, preparando-se para algo que segurou dentro de si por muito tempo. Há muitos anos, começou ele, eu prometi a mim mesmo que nunca deixaria alguém passar pelo que minha mãe passou. Ela levantou o rosto devagar. Agora havia curiosidade nos olhos. Minha mãe era como você. Ele continuou, voz baixa, como quem abre um lugar escondido dentro da própria alma. Trabalhadora, forte, silenciosa e sozinha. Ela também trazia comida escondida para nós quando não tinha dinheiro para comprar quase nada. Fazia tudo para esconder a fome da gente. A empregada engoliu seco. Ela morreu muito cedo, completou ele. E desde então eu cresci com um vazio que nunca entendi. Até ontem. Até ver você com seus filhos. Ela levou a mão à boca, emocionada de um jeito involuntário. Eu não posso trocar o passado, disse ele, a voz falhando pela primeira vez. Não posso trazê-la de volta, mas posso impedir que outra mãe sofra como ela sofreu. E como você sofre. Ela sacudiu a cabeça, tentando impedir que as lágrimas voltassem. Não quero que o senhor sinta pena de mim. Ele respondeu rapidamente. Isso não é pena, isso é responsabilidade. Um silêncio profundo caiu entre eles. Um silêncio cheio de verdades que a vida inteira ficaram guardadas. Ele continuou. Eu quero ajudar você e seus filhos, mas só se você permitir. Ela respirou fundo com dificuldade. O coração estava inquieto. Uma parte dela queria recusar, por orgulho, por medo, por costume. Outra parte queria aceitar, pelos filhos, pelo futuro, por uma chance de mudar. Ela ainda tremia, e quando falou, a voz veio baixa. Eu não sei como aceitar isso. É difícil confiar quando a vida sempre cobrou caro demais de mim. Ele assentiu. Eu não quero sua confiança hoje. Só quero sua permissão para começar a fazer o certo. A confiança, eu posso conquistar com o tempo. Ela fechou os olhos. A respiração saiu trêmula, carregada de lembranças ruins e esperanças que ela não ousava sentir. E então ele completou. Eu não quero que você leve sobras. A partir de agora, quero que você leve refeições completas. Todo dia, para você e para seus filhos. E quero aumentar seu salário. Não um pouco. Quero pagar o que seu trabalho realmente vale. Ela quase perdeu as forças nas pernas. Senhor, isso é demais. Eu não sei como reagir. Reaja vivendo melhor, disse ele, com uma suavidade que ela nunca tinha ouvido naquela casa. Reaja dando mais segurança aos seus filhos. Reaja descansando. Reaja não tendo medo. Ela chorou. Desta vez, não de vergonha, não de culpa, mas de algo que ela não sentia há muito tempo. Alívio. Ele esperou, silencioso, sem pressionar, sem se aproximar demais. Quando ela conseguiu falar, foi num sussurro. Por que o senhor está fazendo isso? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque ontem, naquela casa simples, você me devolveu algo que eu tinha perdido. Humanidade. Ela levou as mãos ao rosto, soluçando baixinho. Ele virou o rosto por um instante, não por vergonha dela, mas porque também sentia os olhos arderem. Depois de alguns segundos, ele continuou. Mas não quero fazer nada sem que você deseje. Você decide. Você escolhe. É sua vida. Ela respirou fundo, tentando recuperar um pouco de calma. Ainda tremendo, ainda confusa, mas com algo novo brilhando dentro dela. Olhou para ele de novo, não como patrão, não como ameaça, mas como alguém que carregava o próprio passado ferido. E disse devagar, com uma sinceridade que tocava fundo. Se isso for mesmo verdade,
Se o senhor realmente quiser ajudar, então eu aceito. Mas, por favor, não me trate como alguém inferior. Eu faço o que faço porque preciso, porque amo meus filhos. Sou pobre, mas não sou menos mãe, menos mulher, menos nada. Ele colocou a mão no peito e assentiu. Eu sei disso, e prometo que nunca mais vou fazer você se sentir pequena. Ela limpou o rosto, tentando recompor a dignidade, e ele esperou, respeitoso, deixando o tempo dela acontecer. Quando ela se levantou para ir embora, ele disse: amanhã, quero conversar sobre um plano. Para você, para seus filhos, para o futuro. Não algo rápido, não algo superficial, algo duradouro. Ela assentiu, não por submissão, mas por coragem, e saiu pela porta. Ele ficou parado ali, olhando para o vazio do corredor, sentindo que algo profundo tinha mudado dentro dele. Algo que nenhuma empresa, nenhum lucro, nenhuma conquista poderia igualar. Do lado de fora, ela caminhava pela calçada com passos lentos. E pela primeira vez em muito tempo, não chorava de medo, chorava de esperança. Uma esperança tímida, assustada, mas viva. E era o suficiente para começar. Era assim que vidas mudavam. Não com grandes gestos dramáticos, mas com verdades dolorosas, coragem mútua e pequenas reparações que mudam tudo. E naquele dia, tanto ele quanto ela compreenderam. Às vezes, o destino coloca duas pessoas de mundos opostos frente a frente não para puni-las, mas para curá-las. E sem perceber, ambos estavam começando a ser curados. Foi naquela manhã silenciosa que algo inexplicável começou a acontecer na rua estreita, onde a casa de Helena, a empregada, resistia ao tempo. Os vizinhos acordaram com o som de motores pesados, freios lentos, passos apressados e vozes que raramente se ouviam por ali. Era como se o bairro inteiro estivesse testemunhando um acontecimento reservado apenas a filmes, algo grande, inesperado, quase impossível de acreditar. O sol nascia devagar, tingindo de dourado as paredes descascadas da pequena casa dela, enquanto a poeira no ar brilhava como pequenos fragmentos de esperança. E no centro daquela luz suave, um homem que nunca antes pisara naquela parte da cidade, caminhava com expressão séria, firme e emocionada. Arthur, o bilionário que acreditava ter visto tudo, vivido tudo, até conhecer a verdade silenciosa escondida nos potinhos de comida que sua funcionária levava para casa. Ele não avisou, não pediu permissão, não anunciou sua chegada. Ele simplesmente veio, movido por algo que nem ele conseguia explicar. Talvez culpa, talvez responsabilidade, talvez um despertar que demorou décadas. Tudo começou com um gesto simples. Arthur tirou o paletó caro que sempre o acompanhava e o jogou no banco do passageiro. Ficou apenas com a camisa branca dobrada nos braços, como se aquele pequeno ato fosse um símbolo de que, pela primeira vez, ele deixava de lado tudo aquilo que o separava do mundo real. E então os caminhões estacionaram. Enormes, brancos, com logos de empresas de construção, arquitetura e materiais de obra. Caminhões que antes serviam apenas para reformar seus prédios luxuosos, seus investimentos, seus hotéis, agora estavam ali, diante de uma casa que mal tinha condições de abrigar uma família. Os vizinhos se aproximavam devagar, curiosos. As crianças de Helena se levantaram da cama assustadas com o barulho, correndo até a porta. E Helena saiu descalça, o coração disparado, apertando o avental como se pudesse se esconder atrás dele. Ela não esperava ninguém, muito menos ele. Mas Arthur não disse nada, apenas abriu um leve sorriso. Um sorriso humilde, quase tímido, como se pedisse perdão sem precisar de palavras. Atrás dele, dezenas de trabalhadores já se moviam com eficiência. Um deles avaliava o telhado quebrado. Outro analisava as paredes rachadas. 2 descarregavam janelas novas. Outro media o tamanho da porta que seria trocada. E um arquiteto, segurando uma prancheta, aproximava-se da casa com um olhar atento, calculando tudo. Helena não conseguiu evitar o choque. Ela olhava para Arthur como se estivesse diante de algo irreal, algo grande demais,
algo que não sabia se podia aceitar. As crianças olharam para a mãe, perguntando com os olhos se aquilo era um sonho. E então, como se entendesse o que ninguém teve coragem de perguntar, Arthur deu apenas um passo à frente e respirou fundo. Ele não precisava explicar nada, porque tudo o que estava prestes a acontecer ali era a explicação, era a resposta. Era o gesto que dizia tudo que sua voz jamais conseguiria expressar. Os trabalhadores começaram a ação. Primeiro vieram os sons fortes, madeira sendo retirada, telhas velhas caindo, marteladas ecoando pelo bairro. Mas pouco a pouco, algo mais bonito começou a surgir. As paredes ganharam cor. O telhado ganhou nova vida. As janelas, antes tortas e emperradas, foram substituídas por vidros limpos que deixavam entrar o sol de maneira suave. O portão, que sempre rangeu, agora se abria silenciosamente. A pequena área da frente, antes tomada por terra seca, transformou-se em um jardim simples, mas cheio de brilho, com flores plantadas por mãos gentis. Mãos que normalmente construíam arranha-céus, agora se curvavam para tocar a terra de uma família pobre. Helena observava tudo de longe, as mãos tremendo, a respiração curta, o coração apertado em uma mistura de gratidão, alívio e incredulidade. Ela nunca pediu nada, nunca reclamou, nunca esperou por milagres. Mas naquela manhã, a vida decidiu oferecer um. Arthur, por sua vez, não desviava os olhos da cena. Ele não falava. Não queria se colocar no centro. Era como se estivesse diante de sua própria redenção e, de alguma forma, estivesse devolvendo ao mundo tudo o que recebeu sem nunca ter percebido. E à medida que a casa tomava forma, uma coisa incrível acontecia. O bairro, que sempre fora silencioso e esquecido, começou a se encher de vida. Pessoas se aproximaram para ajudar. Um vizinho trouxe café para os trabalhadores. Outro ofereceu água. Uma senhora idosa trouxe mudas de plantas para o jardim. Um jovem ajudou a carregar sacos de cimento. Como se a bondade tivesse um efeito contagiante. Como se uma pequena chama acesa fosse capaz de iluminar um lugar inteiro. Quando a tarde caiu, o impossível aconteceu. A casa, antes caída, frágil e quase prestes a desabar, transformou-se em um lar digno, bonito, cheio de luz. As crianças correram pelos cômodos novos, rindo, tocando as paredes frescas, como se quisessem ter certeza de que tudo aquilo era real. Helena entrou devagar, sentindo o cheiro de tinta, de madeira nova, de esperança, e chorou pela primeira vez em muito tempo. Chorou sem vergonha, sem esconder. Chorou tudo o que guardou por anos. E Arthur permaneceu parado na porta, olhando com um brilho nos olhos que ele nunca permitira que ninguém visse antes. E quando Helena finalmente conseguiu olhar para ele, seu rosto ainda molhado de lágrimas, não houve palavras, porque não eram necessárias. A casa falava por ele. A transformação falava por ele. Aquele gesto, aquele único gesto, dizia tudo o que ele jamais conseguiria expressar. A partir daquele dia, algo mudou para sempre na vida deles. Algo silencioso, profundo e eterno. E aquela rua, que antes era só mais um canto esquecido da cidade, ganhou um capítulo que jamais seria apagado.